Ainda no outro dia eu estava na China apresentando em primeira mão o BYD Dolphin Mini. E agora o carro já está sendo lançado aqui no Brasil. Os caras são rápidos. Só que eu preciso voltar a falar desse carro porque agora ele está com os equipamentos definidos, ele tem diferenças em relação ao carro chinês. Nós já fizemos o nosso teste de desempenho dele e eu ainda vou comparar o Dolphin Mini com o nosso Dolphin. Tudo ao mesmo tempo agora, então não sai daí. BYD Dolphin Mini, é assim a pronúncia correta do nome dele. Se você vai falar desse jeito, eu não sei, mas a minha sugestão é que você se inscreva aqui no canal da Quatro Rodas, clique no sininho para ser avisado a cada novo vídeo e apontando seu celular para esse QR Code aqui do lado, nosso QR Code de estimação, você pode conferir os planos de assinatura da Quatro Rodas. E o meu aviso é que os assinantes da Quatro Rodas têm acesso ao acervo digital com todas as edições desde agosto de 1960. E em todos esses anos nós nunca vimos um carro tão diferente quanto esse aqui em termos de preço, equipamentos e o fato de ser elétrico. Você quer saber o preço do BYD Dolphin e eu também, porque eles resolveram manter o sigilo até o último momento. Então você só vai ver esse preço aqui na descrição do vídeo e eu espero que eles tenham mantido o segredo para fazer um preço diferente dos 99.800 que estava sendo especulado por aí. Mas se não for isso, paciência, vai ser um preço entre 50 mil e 150 mil reais com certeza. Mas o lançamento é em versão única, bem completa, com a maior bateria e com 4 lugares. A única coisa que adiantaram é que no futuro virão lotes de carros com 5 lugares. Mas não falaram nada sobre uma versão com bateria menor ou com menos equipamentos, que pensando bem não seria um grande problema porque esse carro está muito bem equipado. E mesmo se ele tivesse um motor a combustão, ele provocaria calafrios nos concorrentes porque ele está muito bem equipado. E eu posso afirmar que ele tem um preço na faixa dos hatches automáticos com motor 1.0 turbo ou mesmo 1.6 aspirado. Aqui na frente, repare que os faróis são de LED, mas não são full LED, porque as lanternas continuam com lâmpadas convencionais. Isso se repete lá na traseira. Mas mantiveram exatamente a mesma coisa que nós vimos na China, inclusive com o limpador único e pantográfico, que melhora a área de varredura. O único acréscimo que dá para ver por enquanto é que o retrovisor tem repetidor de seta bem na bordinha. É o mesmo retrovisor usado no Dolphin, mas sem a câmera lateral que compõe as câmeras de visão 360 graus, que esse carro não tem, ele só tem câmera de ré. Aqui na lateral, perceba que mantiveram o mesmo conjunto de roda e pneus da China, ou seja, está calçado com pneus 175/55 de aro 16. É um verdadeiro canela fina, bem estreitinho, em uma medida que não existia, né? Não existe porque não tem reposição ainda, mas não existia, é inédito no Brasil até agora. Além disso, aqui na base da porta, esse plástico traz a inscrição destacando a presença da bateria Blade. É uma bateria com 38,8 kWh de capacidade, em vez daquela opção de 30 kW que existe na China, ou seja, é a maior bateria disponível para esse carro. E esse plástico preto, ele basicamente define o local da bateria, porque se você reparar bem, a porta acompanha toda a altura do carro e envolve o assoalho onde eles escondem a bateria de fato. Só é um problema quando você quer abrir a porta perto de uma guia, de um meio-fio, e ela vai pegar. Aí você tem que se preparar, afastar um pouco o carro ou pedir até mesmo para o passageiro sair antes. Já falando em autonomia, de acordo com o Inmetro, esse carro consegue rodar 280 km com uma carga. É menos que os 291 do Dolphin, mas a gente sabe que na realidade esse número do Inmetro ele é bem pessimista. No nosso uso, na última semana, uma autonomia de 360 km é um número bem factível numa condução mais urbana do que rodoviária. Na estrada ele costuma até sofrer um pouco mais em termos de autonomia, mas aí é por conta de limitações dele que depois eu falo. Eu não vou falar do motor agora, mas é o mesmo da China e na hora de dirigir o carro eu falo melhor disso e também xingo a suspensão traseira. Mas vamos falar do carregamento, que é feito numa portinhola dianteira como no Dolphin e tem carregamento rápido sim. Só
Só que como outros carros elétricos da BYD, o carregamento em corrente alternada, né, em carga lenta, é de no máximo 6,6 kW. É pouco. Então se você quer uma carga rápida, você tem que partir mesmo para corrente contínua, a carga DC, carga rápida, que aí ele consegue aceitar até 40 kW de potência de recarga. Então, em 1 hora, teoricamente, você consegue completar a bateria e em meia hora vai de 30% a 80% de carga. É um número bem ok, considerando o tamanho do carro. 1 hora para carregar um carro é um número bem ok atualmente. Ali no Dolphin convencional, a capacidade da bateria é de 44,9, é substancialmente maior do que a dessa daqui, e ele aceita carga a até 50 kW, então ele também demora 1 hora para ser recarregado. Aqui na traseira não tem grande novidade, na verdade não deu nem tempo de colocarem o nome Dolphin Mini aqui. O fato é que ele tem as lanternas com as principais luzes de LED, inclusive essa régua interligando as duas peças, e o vidro traseiro não tem limpador, né? Eles não colocaram um limpador para o Brasil, e eu descobri que em algumas chuvas a água nem chega a molhar o para-brisa traseiro, mas acontece de molhar, e quando molha fica aquela sujeirada toda que não vai ter limpador para tirar. Aí você tem que ter aquele costume de vir limpar aqui de vez em quando, senão a visão traseira fica meio obstruída. E o porta-malas é pequitito mesmo. O botão fica assimétrico, né? Fica na lateral, mas ele tem 230 litros, não tem tampão, não tem lâmpada iluminando e também não tem step. Ele vem com um kit de reparo para os pneus. Tomara que não rasgue, né? E também vem com carregador portátil, que é uma coisa que o nosso carro não veio. E falando nele, deixa eu deixar aberto aqui. Aqui atrás do Dolphin a situação é um pouco diferente, porque ele tem uma abertura central, tem 250 litros, ou seja, 20 litros a mais, pelo fato de ele ter um step de uso temporário aqui no fundo. Mas ele tem um tampão para proteger a sua bagagem da vista dos amigos do alheio e tem uma iluminação também, embora seja uma lâmpada comum também, não é uma lâmpada de LED, como seria de se esperar, né? Mas é um pouquinho maior e mais amplo do que aquele porta-malas. Bom, aqui no banco traseiro o carro está exatamente igual ao carro da China, ou seja, com 4 lugares, mantém esse acabamento de material sintético macio que imita a derme bovina, não posso falar o que é. O toque macio na porta, essa área bem grande, né, também com material macio para você apoiar seu braço, mas a má notícia é que, mantendo como o carro chinês, ele não tem porta USB traseira, tem esse porta-objetos bem grande aqui para guardar coisas, mas talvez um powerbank para você espetar. Mas ele tem as alças no teto para todo mundo, menos para o motorista. Até isso é um ponto interessante nesse carro. E eu até afastei aqui meu pé, porque o túnel central é plano, é um carro elétrico. Então isso beneficia esse espaço traseiro que continua bom. Essa aqui é a minha posição de dirigir, sobram 2 dedos, minha cabeça não bate no teto, demora bastante aqui, ainda tem bastante espaço. O banco não está tão fundo, a altura é bem ok. Esse espaço traseiro é muito competente, ele aproveita muito bem os 2,50 metros de entre-eixos. Acho que essa é uma boa hora para falar de equipamentos, porque mantiveram tudo o que tinha no carro chinês. Desde o banco com ajuste elétrico para o motorista, ao acendimento automático dos faróis, a coluna de direção com ajuste de altura e de profundidade, e até mesmo colocaram 6 airbags, tem airbags de cortina nesse carro, então ele tem mais do que 4, ele tem 6 airbags como os hatches mais completos do mercado. E isso foi meio que surpreendente, porque tirando os airbags, o Dolphin não tem nada disso. E também não tem essa base de carregamento sem fio aqui, que também mantiveram. Ela não faria muito sentido se não tivesse a base de carregamento, se tirassem esse equipamento daqui. Então, isso o Dolphin também não tem.
E esse console flutuante ainda tem um porta-objetos grande embaixo, e à frente dele, como eu falei até no outro vídeo, com boa visão, existem duas portas USB pelo menos. Além da porta convencional que tinha no carro chinês, esse aqui ainda tem uma USB-C. Então isso já melhora um pouco, né, a usabilidade do carro. Mas a gente precisa ir no outro carro para dar uma conferida em outras diferenças. Vamos lá? E nesse Dolphin aqui, de 149.800, não tem carregador sem fio, não tem ajuste de profundidade da direção. O banco tem ajuste manual, convencional mesmo, mas ele tem algumas diferenças, alguns equipamentos importantes. Por exemplo, ele tem função auto-hold no freio eletrônico. No Dolphin Mini você tem que entrar na central multimídia até para encontrar o botão, né, o acionamento ou desacionamento do freio de estacionamento automático. Ele também tem alto-falantes traseiros, porque o Dolphin Mini só tem alto-falante na porta e na coluna os tweeters. E mais nada, então atrás fica sem o som, sem a qualidade sonora de um carro como esse daqui. E além disso, esse aqui tem o ar-condicionado automático, pelo menos. Claro que ele não é dual zone, embora pareça, mas o ar-condicionado é automático. E além disso, ele tem as câmeras, né, que fazem a visão 360 graus do carro. O Dolphin Mini só tem câmera de ré. E as telas são maiores, também é giratório, mas a gente tem que voltar para lá. Eu mostrei isso na China. Eles dizem que essa tela tem 7 polegadas, mas tela mesmo é só um pedacinho aqui que deve ter umas 2 polegadas no máximo, que é o que você consegue de fato configurar. Na lateral desse monitor tem 2 visores de cristal líquido que só mostram velocidade, a potência que está sendo regenerada ou usada pelos motores, a autonomia e a capacidade da bateria restante. É digital? É, mas não é uma tela. Não dá para usar tudo no mesmo, botar tudo misturado com 7 polegadas, não exagerem. E a central multimídia também é menor, ela tem 10 polegadas e não 12, mas continua girando. Mas o que eu queria mostrar aqui nessa tela é que o comando do ar-condicionado já indica que esse carro aqui ele não tem ar-condicionado automático. Você não consegue fazer a seleção aqui por temperatura e ele não vai manter, ajustar a intensidade do funcionamento do compressor de acordo com a temperatura que você escolheu. É um ar-condicionado convencional, digital, mas não é automático. E outra coisa que mantém nesse carro é que se você quiser desligar ou ligar o desembaçador traseiro, você tem que vir nessa tela. Então vamos lá, você vai para o Android Auto. Por sinal, o Android Auto é sem fio, mas o Apple CarPlay nesse carro não é sem fio. E sempre que você quer usar isso no Dolphin, você tem que deixar a tela na horizontal. Aí você quer acessar o menu do ar-condicionado, você tem que vir aqui de novo, sair dessa função e ir para a tela do ar-condicionado. Teoricamente, com o tempo você vai aprender a usar os comandos de voz desse carro para comandar o ar-condicionado, só que ele também tem alguns probleminhas. Como ele não tem temperatura, a forma como você fala com o carro tem que ser diferente. Por exemplo, High BYD, ar-condicionado nível 3 de temperatura. Certo, a velocidade do ventilador agora está definida como 3. Eu confundi ele, eu falei nível 3, ele acha que é a velocidade, mas eu queria falar temperatura. Então eu vou falar de uma forma mais simples ainda. High BYD, temperatura nível 4. High BYD, temperatura nível 4. Ok, ajustei a temperatura. Aceitou, mas você não pode falar o número em Celsius. E mesmo no nosso carro falando em Celsius não vai funcionar direito. Mas tem outras coisas que eu descobri utilizando o carro, dirigindo ele no Brasil, que eu não tinha percebido na China. Algumas são boas e uma é muito ruim. Como eu já tinha avisado, o Dolphin Mini veio com o mesmo motor usado na China, com 75 cavalos e 13,8 kgfm de torque. É uma potência de motor 1.0, como usado no Fiat Argo, mais o torque do 1.3 do Argo, ou quase isso.
mas é um carro elétrico, então a entrega de torque é imediata. De toda forma, esse motor limita o desempenho desse carro. Ele chegou aos 100 km por hora em 14,9 segundos em nosso teste de desempenho. Ele está, de fato, mais próximo dos carros 1.0 do que dos carros mais fracos com motor automático, como o Fiat Argo. Principalmente nas retomadas. As retomadas dele são melhores do que de 1.0, mas não alcançam nem um Argo CVT. Isso também limita a velocidade máxima desse carro, que é de 130 km por hora. É o suficiente para você não passar aperto numa rodovia, já que as rodovias brasileiras elas têm no máximo 120 km por hora, e as que têm 120 têm várias faixas que permitem que você consiga ultrapassar ou encontrar o seu lugar mais adequado para o seu momento de desempenho, de velocidade. Mas assim, esse não é um carro feito para pegar rodovia. Para pegar rodovia eventualmente, na verdade, essa deveria ser a utilidade também de um hatch 1.0. Mas no uso urbano, ele funciona muito bem. Você pisa, tem uma boa resposta, até ali por volta dos 60, 70 km por hora. O motor se faz presente, acorda rápido, entrega bastante força, você consegue ter um carro ágil para o dia a dia. Agora, a autonomia também é bem mais voltada para o uso urbano do que para o rodoviário. Por quê? No consumo urbano, esse carro faz 12 km com 1 kW da bateria. No rodoviário, 9,2. Então, cai bastante a eficiência do carro quando ele está andando em rodovias. Agora, eu senti melhorias nesse projeto na comparação com o Dolphin. A direção tem mais peso e uma resposta mais agradável, mais real até. Para o motorista também a posição de dirigir fica bem melhor, porque eu particularmente consigo dirigir sem ficar com o braço tão esticado como acontece no Dolphin, e eu achei a resposta do freio bem melhor mesmo. Aquela questão do freio, da ré, da movimentação dele quando estacionado também está resolvido, olha só. Drive, tá em drive, velocidade dele 5 km por hora. Eu posso dar ré e posso andar para frente e posso dar ré. Não me deixou. Funcionou. 4 km por hora, velocidade adequada. Isso estraga o carro? Pensa, isso aqui é um carro elétrico. Esse movimento, essa inversão de movimento é basicamente o que a regeneração do carro faz. E a maioria dos carros elétricos fazem isso. O Dolphin, ele limita a velocidade abaixo do normal, a 2, 3 km por hora. Essa diferença já faz uma diferença absurda naquela manobra rápida que às vezes é necessária em estacionamento. Eu precisava voltar a falar disso. Aqui já tem uma solução. E não tem problema nenhum. Agora vamos continuar aqui. Agora, a suspensão me agradou mais em 50% dela. A dianteira está bem legal, porque ela ficou mais firme do que no Dolphin. E é um firme que está mais próximo do carro brasileiro em si. É um firme que te dá estabilidade, é um firme que controla a inclinação da carroceria numa frenagem e não bate seco, como costuma acontecer com o carro importado. Então tá legal. Eles só erraram totalmente na traseira. Se você reparar no vídeo, a traseira está sempre afundando, ela fica muito solta. Vou passar no quebra-mola aqui, ela afunda e fica dando rebote, várias ondas de rebote. E isso para mim é característica de carro que está com amortecedor ruim. A sensação aqui é que os amortecedores não têm carga, não estão presentes, e quem está cuidando da suspensão traseira é a mola. Uma sensação de estar numa van, num caminhãozinho, num VUC. Parece que o carro está sem carga, sabe? É uma sensação horrível. E a longo prazo dá enjoo, principalmente no passageiro, né, de quem está no banco de trás, mas também a longo prazo no motorista, dependendo do relevo do asfalto. Se tiver muita ondulação, você fica ali afundando aqui, ó, como isso aqui. Você fica afundando a traseira aqui e vai. Acontece, os pula-pulas. É bem chato mesmo. É uma calibração que não deveria ter vindo para o Brasil. Não funciona aqui. A traseira afunda, parece que espalha. Mas aí se você passa numa
num relevo um pouco mais curto, numa valeta, parece que a traseira afunda e na hora que ela vai dar um rebote, ela solta a traseira do carro, como se ela descolasse o pneu do asfalto, dá uma volta muito forte. E quando isso acontece numa curva, você tem aqueles momentos de acho que a traseira vai escapar. Não escapa, o controle de estabilidade desse carro é bem bom, mas a sensação já se basta. Ó, mais uma lombada, a traseira fica quicando. Acho que a única diferença para um carro com amortecedor ruim é que os pneus não ficam quicando no asfalto. É só mesmo o movimento da suspensão, mas é muito ruim. E eu fui enganado por essa suspensão, porque lá na China era asfalto plano e tinha a prova de slalom. No slalom, parecia que o carro era muito legal, com um acertinho bem esportivo, porque quando você chegava no limite da curva, ele já estava apontando a traseira, ajudando a frente a entrar na próxima curva. Só que isso era uma cilada. Era uma cilada, Bino. Porque na verdade isso acontece porque a traseira está muito macia. Muito macia mesmo. E o normal para um carro pequeno não é que ele tenha a traseira mais solta, é que ele seja mais dianteiro. Porque se você perde um carro mais urbano de dianteira, é só você parar de acelerar e ele vai voltar para o seu controle. E aqui, se você encontra uma ondulação como essa que eu passei agora numa curva, dependendo da velocidade, você sente o medo de escapar. Não gostei. Não gostei mesmo. A proposta do Dolphin Mini é tão agressiva que eu acho que a BYD gerou problemas até para o próprio Dolphin. Não em termos de espaço e potência, mas em termos de equipamento e preço. Mas com essa limitação de potência e de desempenho, talvez o Dolphin Mini seja mais adequado ao uso como segundo carro de uma família, que é basicamente o carro mais urbano e mais compacto. Mas aquele cliente que comprava o Dolphin por ele ser a versão mais barata e tão equipado, tão espaçoso, até será muito bem atendido pelo filhote. E isso é o que pode gerar um problema para esse carro aqui que andava vendendo 2.000 unidades por mês. Vai ser importante acompanhar esse desempenho nas vendas. Mas o que não dá para negar é que o BYD Dolphin Mini vai provocar uma pequena revolução no mercado por ser um carro com muito espaço, muito equipamento e com um preço de carro a combustão com câmbio automático. Muita coisa vai mudar, ele vai mexer com muita gente, mas é isso. Aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo até no meio de dois mamíferos aquáticos.